Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Rubem Alves, o educador que busca desaprender para aprender de novo. Acordar cedo todo dia é tão difícil, parece que o sono nunca vai embora e me dá uma preguiça. Aí me lembro da professora, dos meus amigos e de tantas coisas legais que tem na escola. De repente me dá uma imensa vontade de sair correndo e ir logo pra lá. Fico me imaginando bem grandão. E nunca me esqueço do que mamãe me disse, que se eu estudar muito, eu posso realizar todos os meus sonhos. Com bastante conhecimento, posso até me transformar em um super-herói. Se eu sou um super-herói, eu posso ajudar a salvar a Terra e todas as pessoas que moram nela. Todo dia assim, de mãos dadas com os meus pais e com a educação adventista, eles constroem o meu futuro. Educação adventista, compromisso com o futuro de seus sonhos. Você consegue imaginar uma escola que decidiu abrir mão das divisões de séries e que alunos de várias idades aprendem juntos os conteúdos? E os professores, além de terem turmas, na verdade eles ganharam equipes. Essa escola já existe, ela funciona em caráter experimental na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Esses educadores uniram novas ferramentas e estão quebrando preconceitos educacionais. Um dos maiores erros cometidos na educação ao longo dos anos é esquecer que o elemento central da escola é o estudante. Professores e alunos se encontram como estranhos dentro de um espaço e são obrigados a se relacionarem entre si. Sem cumplicidade, o resultado só pode ser um só: o distanciamento do ensino. O projeto Gente, ele é bastante novo, né? Ele começou a ser implementado nesse ano de 2013, mas a proposta ela vem já de outros anos e é inspirada em várias iniciativas que acontecem não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, para pensar no projeto Gente, que é o Ginásio Experimental das Novas Tecnologias Educacionais, bebeu-se na fonte de experiências como a Escola da Ponte, em Portugal, a School of One, nos Estados Unidos, Summit Schools. Então, teve uma série de influências aí que nos fizeram pensar que seria possível um outro tipo de educação oferecida na rede pública para todos os alunos e focada no aprendizado do aluno e no aluno no centro do processo de aprendizagem. Outras influências para o projeto foram projetos da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, como o Ginásio Experimental Carioca, que já utiliza uma série de elementos que hoje compõem o Gente, né, como o uso intensivo da Educopédia, que é a plataforma de conteúdos digitais da Secretaria. São escolas que funcionam das 8 às 16 horas. Existe um foco muito grande no projeto de vida dos alunos, no protagonismo juvenil. A formação dos professores é bastante diferenciada porque eles atuam de maneira
mais integrada entre as disciplinas, então são professores que transitam entre diferentes disciplinas. Então o Ginásio Experimental Carioca é uma das influências para a criação do Gente, e existem outros elementos aqui também que contribuem muito para esse pacote que hoje a gente chama de Gente, né? O próprio uso da Educopédia é central, porque o uso das tecnologias educacionais, das novas tecnologias educacionais, é um dos carros-chefes desse ginásio. E existem outras iniciativas, tanto no Brasil quanto no mundo, que servem para criar essa mistura de iniciativas mesmo que deram origem ao Gente. Essa escola é uma escola que faz parte do programa Escolas do Amanhã, que hoje são 155 escolas localizadas em regiões vulneráveis do Rio de Janeiro e que tem por objetivo esse programa melhorar o aprendizado e reduzir a evasão. Então é uma escola que já estava selecionada como um foco de atenção que precisava de uma atenção especial nessas questões e localizada na Rocinha, né, no município do Rio de Janeiro. É uma escola bastante nova, ela começou a funcionar em 2012, já como um ginásio experimental carioca, e é uma escola muito especial porque ela é a única escola de ensino fundamental 2 na Rocinha, que é uma comunidade imensa. Então foi visto que era uma oportunidade criar aqui uma escola como Gente e oferecer essas oportunidades para os 180 alunos que participam hoje do projeto. Então a ideia é a individualização do aprendizado acontecer aqui, de maneira que o aluno possa conduzir o seu processo de aprendizado no seu ritmo, mas com parâmetros e expectativas muito claros e muito puxados. Então o aluno ele tem todo um suporte de novas tecnologias, cada um conta com um computador. Os professores passam por uma capacitação muito interessante que os torna mentores, então eles passam a ser arquitetos do conhecimento desses alunos. Não existem aulas expositivas, não há turmas seriadas, né? Então são grupos que a gente chama de times de 18 alunos que são de diferentes idades, têm diferentes conhecimentos, têm diferentes habilidades não cognitivas e que assim conseguem trocar mais, colaborar mais entre si. E esses grupos de 18 alunos, cada um segue com um professor mentor ao longo do ano. Então isso fortalece muito os vínculos entre alunos e com também o professor mentor. Essa mudança é muito gratificante, a gente já tem percebido uma mudança no comportamento do aluno. Enfim, foi uma quebra de um paradigma, né? A gente estava acostumado com o modelo tradicional, em que o professor dava uma aula tradicional e o aluno absorvia conhecimento. No entanto, a gente sempre soube que isso nunca foi prático, isso nunca foi eficiente no que diz respeito à aprendizagem de fato. Porque os alunos, era maçante, uma aula teórica que o aluno participava de forma extremamente passiva. O aluno participava muito pouco, ele era pouquíssimo responsável pelo seu aprendizado, que é totalmente incoerente com qualquer tipo de pedagogia, né? Nesse modelo, ele é ativo no processo, ele realmente está no centro da aprendizagem, ele é autônomo porque ele busca o conhecimento dele. Então, para mim, isso é gratificante. Olha, são muitos desafios. Em primeiro lugar, foi preciso pensar em uma proposta pedagógica muito diferente de tudo que tem sido trabalhado até hoje, né? Então, pensar-se em trabalho por projetos, identificar quais são as prioridades, as habilidades e as competências que esses alunos precisam adquirir, em quanto tempo, o que fazer caso elas não sejam adquiridas, como fazer com habilidades anteriores, né? Daquelas que os alunos já deviam ter aprendido e ainda não aprenderem, como tratarmos isso dessa forma individualizada. Existem outros desafios também, como no caso da adaptação do espaço para a proposta. Como pode ser visto aqui na escola, as paredes foram derrubadas, né? Então existem 2 grandes salões onde se concentram os momentos ali de itinerário formativo, os momentos de aprendizado dos alunos. E isso derrubou também paredes mentais, né? Que eu acho que todos tinham, por estarem atuando numa forma de trabalho há muito tempo, e os próprios alunos acostumados com um modelo de escola há muito tempo. Então essa derrubada das paredes e a ambientação toda na escola foi pensada de fato para desafiar
a nossa zona de conforto e o que a gente já conhece. Então toda a ambientação também foi pensada nisso, né? Como integrar mais os ambientes, as pessoas e acolher melhor. Outro desafio é a questão do monitoramento e avaliação desse tipo de iniciativa, porque a gente precisa ter muito claro quais são os resultados desse tipo de iniciativa para a gente poder dizer se isso vale a pena ou não. Então, estamos olhando para isso, é uma das preocupações centrais do projeto, que a gente consiga aferir resultados claros de o que acontece com o aluno dessa escola. Ele aprende mais? Ele é um cidadão mais atuante? Ele pensa criticamente? Então a gente pretende ter instrumentos para mensurar isso tudo e para, como a gente já tem visto e já tem indícios, mostrar que vale sim a pena um projeto como esse. Eu gosto da liberdade que a gente tem, da autonomia. Então você aprende com mais facilidade e melhor. Eu sei que na teoria o projeto é perfeito, mas o projeto pede resultados e, enfim, por algum motivo eu tenho receio de a gente fracassar. Embora eu tenha muita fé nesse modelo, nesse projeto, nessa escola, enfim, tenho medo que o projeto acabe por conta de uma questão política, né? A falta de paciência em esperar o nosso andamento natural. Isso aqui é uma quebra muito drástica de um paradigma. Então, eu sinto que os resultados virão, mas não serão agora. Talvez para o ano que vem os resultados serão muito mais claros. Agora eu não imagino, porque os alunos estão se adaptando a uma nova modalidade. Os professores também estão. A escola é um grande hotel, responsável por oferecer um ambiente tão aconchegante quanto a nossa casa. Dentro da mala da vida, o estudante traz crenças, saberes e filosofias pessoais. E nessa mistura de gente e conhecimento, a escola precisa acomodar cada um em seus espaços, lembrando sempre que interação tem tudo em comum com educação. Se a escola não se abrir e incorporar o universo do outro, o aprendizado que poderia ser para a vida torna-se elemento raso e passageiro. Já existia um corpo de professores na escola no ano passado, no ano de 2012, e foi mostrado para eles o que estava sendo pensado e foi consultado se eles gostariam de continuar ou não. Todos quiseram continuar. E aí vieram mais professores para o barco para somar esforços aqui na escola. Então eles passaram por uma capacitação no começo do ano e a ideia é que a gente tenha um acompanhamento constante para entender o que está funcionando, o que não está funcionando, que tipo de capacitação eles precisam ter para executar melhor o seu trabalho aqui. Então agora mesmo está tendo uma capacitação para a utilização de lousa interativa, que é algo que é muito bacana, engaja todo mundo, professores, alunos, a gente. Eles vão passar por outras capacitações sobre como inserir conteúdos no sistema para sugerir conteúdos para os alunos. Isso também está previsto para essa semana. E a ideia é que a gente consiga ir fazendo essas capacitações em serviço para dar uma segurança maior para eles, tirar dúvidas, gerar de fato ali um conhecimento acumulado, mas ao mesmo tempo também dar os elementos para eles executarem o projeto como pensado. Existe uma base que são, de fato, as habilidades e competências que foram priorizadas pela Secretaria Municipal de Educação e que devessem ser ali a base do conhecimento que deve ser adquirido por cada um dos alunos em seus momentos distintos, né? Mas é muito interessante, porque por haver essa mistura de perfis nos times e mesmo o próprio perfil dos professores, mentores, da direção, das pessoas que trabalham aqui, isso gera uma colaboração muito interessante e muito rica. Então, há coisas que nós não tínhamos antevisto e que estão acontecendo. Por exemplo, os professores mentores resolveram criar blogs para dividirem entre si e com os times, não só os seus, mas também os outros, conteúdos interessantes, impressões sobre o que está acontecendo aqui. E virou algo que contaminou todo mundo. Foi muito legal, porque hoje já temos diário de bordo dos alunos, então eles colocam lá uma autoavaliação de o que eles aprenderam naquele tempo, o que poderia melhorar, como que eles acham que eles estão se desenvolvendo aqui. Os próprios professores mentores fazem isso também. Então é uma colaboração muito rica. São novidades muito interessantes que estão acontecendo.
A própria nomenclatura eu acho genial, essa coisa do professor. O professor vem de profecia, aquele que transmite a informação, é o dono da verdade, ao passo que o aluno é aquele ser sem luz, é o aluno, né? Enfim, eu nunca gostei da nomenclatura e o mentor parece muito mais o que a gente realmente faz. Nós expandimos mentes, tem a mesma raiz de mente. O nosso aluno é o educando, aquele que está no processo da educação. E o nosso trabalho como mentor é um trabalho mais de mediador do conhecimento, de instigar aquela fagulha do conhecimento, a busca pela aprendizagem, né? E nós não damos uma aula, nós fomentamos, olha só, pesquisa isso aqui. Então, o papel de mediar o conhecimento é exatamente sugerir bibliografia, sugerir uma dúvida, enfim, esse é o nosso papel. Nós acreditamos que essa, de fato, é a educação do futuro. Mas o que a gente vê agora, com 2 meses de funcionamento da escola, é que é muito interessante porque tira todo mundo da zona de conforto. E a gente vai aprendendo com a prática do que está acontecendo aqui. Então, é muito interessante porque a gente vê alunos que aprendem melhor com um texto, outros que aprendem melhor com um vídeo, o outro que às vezes o professor mentor senta do lado e dá uma forcinha, ou às vezes ele pergunta para um colega, ele prefere não se expor ali com o professor mentor, prefere pedir uma ajuda para um colega. Outros preferem consultar os mentores virtuais, que são mentores que trabalham por 10 horas por semana para dar uma ajuda para esses alunos, seja por Skype, seja por e-mail, com questões mais pontuais. Então tem sido um processo de muito aprendizado para todos e a gente está abrindo uma caixa de Pandora, né? Assim, a gente está vendo que existem 1000 possibilidades, mas que precisam ser acompanhadas muito de perto e com muita responsabilidade para que a gente garanta que esses alunos, de fato, tenham o seu direito à educação cumprido. As novas tecnologias são ferramentas que podem trabalhar alinhadas ao processo do ensinar. A escola deve, conforme suas possibilidades e necessidades, incorporar métodos tecnológicos que servirão como parceiros da educação escolar. No entanto, o objetivo dessas ferramentas é oferecer novas fontes de conhecimento, unindo todo o grupo. Se o efeito for contrário, o seu uso deve ser repensado. Acho que a tecnologia é o principal pilar desse projeto. Eu acho que não haveria como o aluno ser autônomo sem esse auxílio dessas ferramentas tecnológicas educacionais, né? Então, eu estava comentando até agora há pouco, já foi o tempo que o professor era o cara que sabia tudo, uma enciclopédia ambulante, não é mais. Hoje o cara é o Google, é o cara que sabe tudo. Então eu não vou privar o aluno dessa ferramenta que é crucial. Se ele tem acesso a todos esses conhecimentos mais completos que qualquer professor do mundo, por que eu vou privar ele disso, né? Então a tecnologia foi fundamental para que o aluno pudesse, de fato, exercer a sua autonomia. E isso demanda um pouquinho de responsabilidade, de tempo, e já está acontecendo isso. Eu já vejo hoje os alunos muito mais responsáveis do que no início do ano. A escola passa por todas as avaliações que são feitas na rede municipal de educação, então ela passa pelas avaliações bimestrais, a prova Rio é aplicada aqui, a prova Brasil vai ser aplicada aqui para os alunos que estão matriculados no 9º ano, mas existe um modelinho muito especial de avaliação do conhecimento desses alunos aqui, que é o da máquina de testes. Como toda semana existe um itinerário claro que os alunos devem percorrer, é importante que de segunda a quinta eles percorram isso e até na quinta-feira eles solicitem para os seus mentores fazerem um teste pequenininho, um teste de 6 questões, que mostra ali se aquela habilidade foi adquirida ou não. Então é interessante porque a gente consegue na hora já fazer inclusive as intervenções. Se o aluno não consegue responder as questões, apresenta dificuldades ali, a gente já tem o resultado na hora e consegue fazer a intervenção pedagógica, seja com o professor mentor, com um par, com os materiais sugeridos pela Educopédia. Então é muito bacana ter esse retorno ali no momento, porque a gente não deixa ninguém ficar para trás. Existe um conteúdo pré-determinado, que são justamente as habilidades e as competências selecionadas pela secretaria como as principais. Então cada aluno
ele passa por um diagnóstico e recebe um itinerário formativo. Esse itinerário formativo é como se fosse uma playlist ali do que ele precisa aprender naquela semana e aí expandindo isso ao longo do ano. Com isso, o aluno tem ali já um itinerário que ele precisa percorrer, mas isso pode acontecer em diferentes ritmos. Ele pode agora resolver estudar matemática, daqui a pouco estudar ciências, então isso vai de acordo com o ritmo dele. Outra coisa que é interessante é que esse é um conteúdo, é o mínimo, né? A gente quer que isso seja, ele não pode sair da escola sem aprender aquilo, é o pretinho básico sem o qual ele não pode sair da escola. Mas existem milhões de outras coisas que a gente quer que esse aluno aprenda e que a gente quer que transforme a pessoa que ele é. Então tem a parte cognitiva, que é muito importante, que é essa do itinerário formativo, e que pode ser complementada por sugestões dos professores, o que está colocado ali para o aluno consultar como materiais pode ser complementado pelos próprios alunos, mas tem a parte não cognitiva que é muito importante também. A gente quer olhar com muito carinho essa questão de que é o projeto de vida desses alunos, onde que eles querem chegar, o que eles querem fazer, quais são os valores deles, como que a gente pode trabalhar junto com eles para eles tomarem decisões mais informadas agora ou lá para frente. Então, esse olhar para o projeto de vida e para o protagonismo juvenil é central no Gente, porque a gente não só quer que esse aluno aprenda muito, mas a gente quer que ele seja um cidadão melhor. Então, é um conjunto. A gente tem um projeto de vida, né? A gente pensa o que a gente vai fazer quando sair daqui, como vai ser a nossa vida lá fora, quando a gente começar a trabalhar, até quando a gente for pro primeiro ano, porque a gente vai voltar para a realidade, né? Porque aqui é como se fosse um sonho, né? A gente vai voltar para a nossa realidade do lápis, do papel, um professor lá na frente explicando. A principal mudança que a gente já observa hoje é o aspecto não cognitivo relacionado a comportamento, a assiduidade, né? Frequência, pontualidade. Eu já vejo alunos muito mais integrados ao modelo do projeto. No ano passado, que a escola já era GE, era GEC, mas não era gente, não era essa proposta, não havia esse comprometimento com o horário, não havia essa questão da colaboração com os colegas. O nosso modelo propicia a colaboração, porque os alunos são obrigados a se sentar em grupos de 6, que nós chamamos de famílias, e aquela família tem que se ajudar. Então, assim, eles são muito mais amistosos uns com os outros. Isso para mim é crucial, isso é fundamental. Eu já percebo isso como algo que está acontecendo e vejo que vai acontecer ainda mais. Eles são cada vez mais amigos uns dos outros. Inclusive, eles não gostaram daquela a formatação inicial. Eu do nono ano vou me sentar com esse aluno do sétimo. Hoje eles nem sabem quem é nono, quem é sétimo, eles são todos amigos de fato. O ser humano ele é diferente. Cada ser humano ele tem o seu tempo de aprendizado. E na educação sempre se falou ensino individualizado, ensino que o aluno seja o centro do processo. No entanto, isso nunca ocorreu. Eu só vejo isso ocorrendo aqui. De fato, aqui o aluno tem o itinerário individualizado, ele tem o seu tempo de aprendizado respeitado. Porque assim, eu nunca fui bom em matemática, eu sempre tive uma aptidão para a língua portuguesa, para áreas humanas de forma geral. Então eu lembro que eu tinha muita dificuldade para aprender matemática, eu aprendia num tempo muito diferente do tempo dos meus colegas. Então os meus alunos são assim também. Então esse modelo propicia que seja respeitado o tempo do aluno. E, enfim, eles têm um itinerário formativo em que eles seguem aquelas habilidades conforme eles vão aprendendo, eles vão fazendo as provas e vão adquirindo as habilidades, passando para próximas. E esse ponto eu acho que é genial até para a autoestima do aluno, porque se ele for obrigado a ver habilidades com as quais ele não está acostumado ainda, ele vai se sentir frustrado porque não vai adquirindo. Agora ele está tendo o tempo dele respeitado. Até para essa preservação da autoestima eu acho bacana. Hoje, o pacotinho, gente, funciona como um projeto piloto aqui na Escola Municipal André Urani. Mas existem componentes dele que já podem ser passados para outras escolas, não só da rede, mas do Brasil, do mundo. Então, eu já deixo, inclusive, um convite. Quem quiser vir conhecer a escola está de portas abertas. Eles podem conhecer a proposta pedagógica, vir até aqui, conversar com os professores, conversar conosco. É só entrar no site, que é o www.gente.rioeduca.net, e ali tem todas as orientações para o agendamento das entrevistas e das visitas. Então, fica o convite e a ideia é que o próprio projeto já seja expandido para o ano que vem para outras escolas da rede municipal e que seus componentes já possam também
serem disseminados para outras escolas da rede ou de outros lugares que queiram se inspirar nessa iniciativa para fazer algo nessa linha. Hoje nós vimos uma escola num formato bem diferente, o que faz a gente pensar se isso pode dar certo em outras localidades. O que a gente não pode esquecer é que, na verdade, a sala de aula não se limita apenas a 4 paredes. Deve ser um universo de ideias que transformam o mundo todos os dias. Educação é passar conhecimento e experiência. Eu preciso ensinar aos meus alunos a cada dia valores, princípios, e eu vivencio isso com eles. E com eles eu também aprendo muita coisa. Como nós trabalhamos aqui numa instituição que vem gente de todos os lugares, eu tenho aprendido uma riqueza cultural, tenho obtido uma riqueza cultural muito grande, porque são diferenças de pensamentos, de ideias, sugestões, e nós crescemos juntos. Eu lembro que eu desejei ser professora quando eu era criança e estudava ensinando as minhas bonecas. E era uma forma de eu estudar, aprender. E eu descobri que assim eu conseguia aprender melhor. E eu descobri isso que eu quero para a minha vida. E eu escolhi o que eu queria fazer e ensinar para os meus alunos. Agora, cada vez que eu vejo que os meus alunos aprendem o conteúdo, mas aprendem experiências comigo, isso para mim é educação, porque eu consegui construir no meu aluno um ser humano melhor.